Direto ao ponto, com a participação da economista Cíntia Agostini. Muitas pautas aí, né, Cíntia? A gente já está até, né, dando uma pincelada em algumas aí, outras a gente vai ter que deixar para a semana que vem, mas claro que a gente vai falar sobre novidades em relação às concessões de rodovias. Tem uma nova plataforma aí também para ser comentada, o Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, Fórum Democrático, né? E democrático é isso? É isso aí. Mas a gente começa falando sobre as concessões, né, Cíntia? Tem a pauta, ela tá aí, tem muitas discussões acontecendo, reuniões, opiniões diferentes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rita, Ricardo, Bom os dia. nossos ouvintes da Rádio Independente. Tema não nos falta, né? Falta espaço para falar. Falta espaço. Acho que a gente precisava de mais Quase tempo que de um programa para para isso. tudo isso. Mas vamos priorizar, né? E as concessões, obviamente, é um tema prioritário. Nós não estamos falando de um tema simples, né? Nós estamos falando dos próximos 30 anos na nossa região. Tenho lembrança muito clara de que nós convivemos com tudo isso lá em 2017, quando a gente discutia a concessão da BR-386. E é óbvio que ninguém quer pagar pedágio. A gente começa sempre dizendo isso porque é isso, né, gente? Só que nós temos que olhar as condições postas, e aí, nesse caso, uma tomada de decisão do governo do estado, como foi a época do governo federal, de encaminhar um projeto de concessão, e aí nós temos que trabalhar pelo melhor para a nossa sociedade, né? Porque se a gente não o fizer, pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. Vou repetir aquilo que eu já tenho dito muitas e muitas vezes. Nós temos algumas pautas e alguns consensos, né, sobre esse processo. Tem posições muito diversas, é óbvio, e nós sabemos de tudo isso, mas algumas coisas estão postas olhando para este projeto nessas condições. A tarifa é muito cara, todos nós temos clareza disso. O Estado já tem internalizado, né, essa nossa discussão quando a gente leva e diz assim, não dá, é a tarifa mais cara do Brasil, nós não podemos aceitar isso enquanto sociedade. Nós temos que ter um aporte de recurso do Estado maior do que está sendo proposto, e não é só porque a gente sofreu o maior desastre aqui na nossa região, mas também porque a gente já paga há 30 anos e nós não temos 1 quilômetro de rodovia duplicada. Então, tem um histórico, né, de pagamento dessa sociedade sem ter o devido retorno e benefícios considerando as obras previstas. E não dá para jogar tudo isso numa próxima tarifa para os próximos 30 anos, porque daí sim nós inviabilizamos a logística regional, e não só regional, né? Nós temos que imaginar que boa parte do estado circula nas nossas rodovias, e no nosso caso aqui a gente está falando da 129, da 130, da 453 e da 128. São as nossas principais rodovias. O que aconteceu nos últimos dias, né? Nós conseguimos ter um prazo até 24 de março, que o governo do estado não está querendo muito abrir mão, e nós precisávamos sim de mais tempo para amadurecer o projeto, então a gente vai continuar pedindo mais tempo. Abre parênteses, 24 de março é na próxima segunda-feira, ou seja, faltam 6 dias. Exatamente, Fecha então faltam parênteses. 6 dias. Então nós continuamos pedindo mais tempo para o debate, mais tempo para nós conseguirmos amadurecer, mais tempo para nós podermos discutir enquanto sociedade se a gente quer, se a gente não quer, em que condições que a gente quer e como quer. Essa é a primeira questão. A segunda é que os municípios da nossa região aqui se reuniram com as equipes do BNDES e da Secretaria de Reconstrução na semana passada, quinta e sexta-feira, para levantar tecnicamente aspectos que estavam no projeto de cada trecho. Porque vamos lembrar também, muitos são prefeitos novos, desconheciam o projeto, e isso precisa se tornar público para compreensão. Então, ali, nessas reuniões, foram reuniões técnicas, com os técnicos das prefeituras, representação, os próprios prefeitos também estavam, eu acompanhei parte delas, onde eles olhavam para o projeto de cada trecho, levantavam obras necessárias, obras desnecessárias, priorização. E aí um compromisso das nossas associações, a AMAT e a ANVAT, de olhar para isso agora como um todo. Mas a grande questão é que tudo isso foi entregue ao Estado, como proposições, maior recurso, menos tarifa, mais aporte, né, do Estado, a verificação dessas obras, algumas mais, outras menos, mas isso tem que voltar, né, gente, para nós sabermos se isso atende às necessidades da sociedade e como aquilo que nós solicitamos. E a gente não tem isso muito claro ainda. Daqui 6 dias acabam o prazo da consulta pública. Se eles vão definir e vai dizer é isso e deu, ou se vão conversar de novo, porque tempo não sei se terá para tudo isso, tudo né, isso, Cintia? provavelmente para ir tudo isso não. Mas e aí pode ser goela abaixo, ou temos força para dizer como foi
lá em 2022, um Isso. pouco antes das Isso. eleições, né, dizer, não queremos assim e não vamos aceitar. Pode ser, sim, que o governo decida fazer e pode nós agirmos da mesma forma que nós agimos lá atrás, judicializando. Então, tudo isso é possível, sim, caso se entenda que não dá conta de um projeto adequado. Mas há um compromisso da Secretaria em voltar, mesmo que o prazo acabe, em voltar a conversar com a sociedade, etc. e tal. Então, nós estamos contando com isso, porque nós precisamos ver tudo aquilo que a gente entregou de informação numa nova modelagem e realmente entender se isso faz, né, e atende aquilo que nós precisamos enquanto sociedade. Nós não podemos esquecer que nós somos parte desse projeto do Bloco 2, né? O Bloco 2 são 414 quilômetros, e da mesma forma que a gente está conversando aqui na região, tem outras regiões conversando. Fato é de que a gente entregou muita coisa, pediu muita coisa, continua pedindo, porque a gente tem pedido para audiência com o governador das nossas instituições para conversar sobre recursos do Estado. Algumas a gente conseguiu entregar, mas nada voltou ainda. E a gente precisa que isso volte para saber que modelagem que nós vamos ter nessas condições. É isso. É um tema bastante amplo, só que o prazo está acabando novamente. E pelo que parece, então, agora vai ser isso, né? Não vai ter mais um prazo. Fórum Democrático da Assembleia Legislativa. Você esteve participando desse movimento. Explica um pouco para a nossa audiência do que se trata e o que nós estamos trabalhando por enquanto. Eu acho que aqui é mais uma oportunidade de nós discutirmos talvez aquilo que está muito presente aqui na região, que é o nosso tema do desastre, porque o Fórum Democrático é uma instituição vinculada à Assembleia Legislativa, que quem lidera as temáticas sempre é o presidente da Assembleia naquele ano, e ele chega ao final do ano com uma proposição de um projeto de lei, de algum encaminhamento para o Estado, para a União e assim por diante. Esse ano o tema decidido, né, pela presidência da Assembleia é crescimento sustentável. E aí vem a nossa pauta aqui de tudo que a gente viveu e da oportunidade que nós podemos verificar a partir desta condição. São 4 grandes temáticas vinculadas ao crescimento sustentável: transição ecológica, sustentabilidade da indústria, comércio e serviço, sustentabilidade do agro e da agricultura familiar e desenvolvimento regional e social. E a partir dali nós conseguirmos discutir enquanto sociedade. O lançamento foi essa semana ontem, eu estava em Porto Alegre, lá na Assembleia. Assim, foi muito disputado, além das entidades que fazem parte, que são nossos Coreds, que são as universidades, tinha mais de 80 entidades que se inscreveram para participar, então tem representação dos diversos setores para tratar dessa temática. Por fim, essa temática vai ser discutida em fóruns estaduais agora no primeiro semestre, e no segundo as pautas vêm para as nossas regiões, aqui no Vale Taquari. A priori a nossa data é 8 de setembro, para nós conseguirmos debater esse tema do crescimento sustentável, e nós estamos vendo como uma oportunidade de levar ao cabo mais alguns das temáticas que são necessárias para nós olharmos o planejamento da nossa região a partir dos eventos extremos, que é o que, né, nesse momento nós precisamos ainda trabalhar muito aqui no Vale Taquari. Então, o ano é um ano intenso nessa temática, e nós vamos aproveitar essa oportunidade para levar as nossas pautas também para a Assembleia Legislativa do Estado. Por falar em ano intenso também na Univates, né? Cíntia chegou agora há pouquinho de uma reunião a respeito de uma nova plataforma, é isso? É isso, mais um tema que eu acho que ele é muito positivo. A plataforma ON, que é como ela se chama, é uma plataforma que nós estamos nos associando, inclusive, às universidades comunitárias de Santa Catarina, que a proposta é deles, eles já têm essa plataforma em funcionamento para atender o Estado de Santa Catarina através das instituições comunitárias, e nós nos associamos à ACAF, que é a entidade lá, enquanto consórcio das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, que são 14 aqui, para nós também dispormos desta plataforma para a sociedade gaúcha. O que acontece ali? Ali vão estar tudo que a gente oferece enquanto universidades, então os nossos cursos de graduação, de técnico, os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão, as nossas possibilidades de serviço. Mas, para além disso, é a oportunidade de uma organização, de uma empresa, de uma pessoa acessar e dizer o que ela precisa. Precisa de um desenvolvimento de um produto, de um novo projeto, de um serviço, de uma capacitação específica. Ele vai acessar a plataforma e vai dizer: eu tenho essa demanda. E aí, pela divisão regional, se ele é do Vale Taquari, prioritariamente vai vir para a Univates, se ele é de outra região, vai para outra instituição. E aí nós vamos conseguir
atender as demandas da comunidade conforme as suas necessidades. Para além daquilo que a gente pode ofertar, e já oferta, novas possibilidades surgem a partir dali, desde projetos até capacitações e assim por diante. Isso, no avançar, cria toda uma rede de conexão de uma ou mais universidades para atender, sim, as necessidades da sociedade. O nosso papel enquanto instituição comunitária sempre foi esse, e nós fizemos isso há 55 anos. A plataforma é mais uma ferramenta à disposição da sociedade para que a gente consiga atender a todo o Vale do Taquari. Tá bom, Cíntia. Muitas pautas. Muito obrigado pela presença e pelo comentário. Vamos ver como é que vai se definir, né? Especialmente a questão da concessão aí, que tem o prazo, então, na segunda-feira da semana que vem, mas é importante tratar de outros temas também. Essa talvez é a nossa principal temática e ela é foco de todos nós. E sim, né, dizer à sociedade que nós estamos trabalhando pelo melhor projeto para o Vale do Taquari, apesar de tudo que isso gera de desconforto e divergência. Bom dia a todos. Bom dia, Cíntia Agostini, economista, presidente do CODEVAT, também vice-reitora da Univates, participa conosco sempre no Direto ao Ponto, nas terças-feiras.